A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o capítulo 9 do livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Glória a Deus, Pai querido, Pai amado, abre o nosso entendimento da nossa leitura para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. A missão dos 12, capítulo 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, e em testemunho contra eles, e saindo eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curar por toda parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns de João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: Mandai eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhes o reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhe disse: Dá-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e o partiu, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando eles orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem de vós, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que disser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória
e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo de que dos aqui estão alguns hão há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com eles dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais aparecem com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e ele ouviu. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinha visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o Espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E rogou aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrereis? Traze-me cá teu filho. E quando vinha chegando o demônio, o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e os entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não respondiam essa palavra, e lhes eram encoberta para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual lhes seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si. E disse-lhes: Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe a quem me enviou. Porque aquele que entre vós todos os for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhes proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse-lhe: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para que a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiro diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia
de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de quem espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para derribar as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que forem. E Jesus disse-lhe: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, se eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. A missão dos 70 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda outro 70 e mandou-os adiante da face, de dois em dois, e a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e ninguém saudeis ao caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade, se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquele dia. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em um Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós forem feitas, já há muito assentados em um saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor do que no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até ao inferno será abatida. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram
os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se não sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vede e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a tua alma, e toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e no teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atuou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes, e eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo àquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu
a boa parte, ao qual não lhe será tirada. E assim finalizamos, paramos aqui no capítulo 10. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.